Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. É uma grande alegria amanhecer compartilhando da Palavra de Deus. E se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua casa, nós pedimos muito gentilmente que você curta, compartilhe, comente, envie para pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, que você o faça, ative o sininho de notificações. Esse simples gesto nos ajudará a estar mais conectado com você enquanto família Manaim. Você receberá todos os nossos conteúdos, orações, ensino, cultos, palavra de fé, tudo feito com muito carinho. A reflexão dessa manhã tem um tema: Jesus, o pão da vida. Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, que dentro de tantas nomenclaturas, dentro de tantas definições, ele também se autodefiniu como o pão da vida. E nesse contexto aqui, é um pouco após o início do ministério de Jesus, ele já tinha chamado seus discípulos, já tinha feito alguns milagres, dentre os quais a primeira multiplicação de pães e peixes, um texto bem conhecido, onde Jesus pega poucos peixinhos e poucos pães e multiplica de uma forma abundante, que toda a multidão come a ponto de se fartar e ainda sobra cestos cheios. E nesse contexto aqui é um diálogo que ocorre no livro de Lucas, no capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do número 30. As pessoas querendo mais sinais, querendo mais prodígios, querendo mais sinais miraculosos, querendo talvez colocar Jesus em xeque, como era muito comum. E nesse diálogo, Jesus se auto-revela como o pão da vida. Diz assim a sagrada Palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 30. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, e ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão dos céus, mas é o meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim e nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Lê novamente o verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. E dentro desse contexto, eles querem colocar Jesus em xeque, querem colocar Jesus em dificuldade, ou querem sinais miraculosos para crer, e todo o Evangelho, toda a cosmovisão bíblica mostra que milagre não é suficiente para gerar uma fé genuína. Milagre é um despertar, mas se não houver um relacionamento íntimo com o Senhor, um conhecer profundo desse Deus, quantos e quantos povos viam milagres diários, como até o povo no deserto, recebia o maná do primeiro ao sexto dia, no sexto dia recebia uma porção dobrada para não recolher no sétimo dia, tinha uma experiência sobrenatural e ainda assim a incredulidade circundava esse povo. Mas aqui eles requerem de Jesus: me dá um sinal, porque o povo de Deus lá atrás, os nossos antepassados recebiam maná do céu. Então, se você é quem diz que você é, faz aí um milagre sobrenatural para que a gente consiga colocar aqui no nosso checklist, na nossa padronização de milagres, para saber se esse milagre é da mesma categoria, do mesmo impacto do maná, porque nós vimos, alguns deles eu creio e outros até ouviram, que Jesus já tinha multiplicado. Então a multiplicação de pães para ele talvez não tinha sido suficiente, e eles querem dizer: Jesus, eu quero outro milagre, porque eu quero um milagre da categoria de maná. Aí aqui Jesus, tão duro e tão amoroso como um pai que confronta o seu filho, ele diz: vamos primeiro colocar os pingos diante nos is. Vocês têm uma adoração muito grande a Moisés, como se Moisés
fosse o supridor do maná de vocês. E não foi Moisés. Quem mandava o maná diário era o meu pai, e eu sou um por conseguinte como o meu pai. Então nós mandávamos o maná diário para vocês. E aqui Jesus, mas não é sobre maná que eu estou querendo explicar para vocês, não é sobre a multiplicação de pães que eu fiz um pouco antes. Eu quero dizer que o meu pai, ele tem um pão específico. Ele tem um pão que dá vida às pessoas. E aqui, muitas vezes, talvez entendendo de uma forma literal, ansiando por essa resposta fácil, eles clamam: Jesus, nos dá desse pão, eu quero esse pão, eu quero degustar desse pão. E aqui o Mestre diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vier até mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. E o impacto dessa palavra é tão grande na mentalidade desses homens, que esses homens eles entram em xeque, entram em parafuso. Só que Jesus ele segue nesse mesmo capítulo dizendo que para ter acesso a esse pão da vida, a porta é crer, é reconhecê-lo como Filho de Deus enviado para salvar. E esses homens não criam. Eles se debateram na sequência do capítulo, dizendo: mas como assim, enviado do céu? Como assim um pão da vida? Ele tem carne normal, igual qualquer outro homem. Como assim enviado dos céus? Esse aí é o filho de José e Maria, esse aí é um carpinteiro. E nessa situação não creram e não tiveram acesso ao pão da vida. E aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus ainda continua dizendo para mim e para você: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Todo aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Todo aquele que tiver fé em mim nunca mais terá sede. E a pergunta de hoje que norteia essa reflexão dessa manhã: qual a fome? Qual a fome que lhe aflige? Se você pensar muito bem, o sentimento de fome, quando ele vai aumentando, ele gera inquietude, ele gera irritabilidade, ele gera angústia. Quando você está com uma fome extrema, gera desconforto para o seu corpo. E a pergunta dessa manhã é: qual fome não natural, mas qual fome espiritual precisa ser suprida na minha e na sua vida? Talvez seja uma fome de justiça, talvez seja uma fome por esperança, talvez seja uma fome por paz, talvez seja uma fome por fé, talvez seja uma fome por diálogo, talvez seja uma fome por uma noite de sono tranquila. E o Senhor continua dizendo: qualquer fome, ela pode ser suprida em Cristo Jesus, o Senhor da vida, o autor da vida, aquele mesmo que lá atrás supriu o maná no deserto, aquele mesmo que multiplicou os pães de uma forma sobrenatural. Ele coloca esses milagres de uma forma paralela, reduz esses milagres a algo simplório. Não é sobre um suprimento natural que eu quero transformar a sua vida. Eu quero ser o supridor de todas as áreas da sua vida. Eu quero transformar a sua vida para que você não tenha fome de forma alguma e viva de uma forma sobrenatural e tenha a plenitude de Deus em vocês. E que em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, nós possamos viver crendo, tendo a consciência que Jesus é o pão da vida. Em Jesus, nós temos todas as nossas angústias, todas as nossas fomes, todas as nossas inquietudes cumpridas. Mas para isso é necessário crer. E antes de orar, se esse conteúdo trouxe alguma lucidez para você, trouxe alguma reflexão, peço que você compartilhe nos comentários. Nós lemos cada um carinhosamente, interagimos. E se você tem algum pedido de oração, qualquer que seja, também peço que você compartilhe nos comentários. A equipe da nossa igreja lê, interage, ora por cada um deles. Vamos finalizar orando mediante essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, creio e sei que Tu és o pão da vida. E a minha oração hoje, Senhor Deus amado, é que esse pão integral abunde nas nossas vidas de tal forma que nós não venhamos a ter fome. Qualquer que seja a fome, qualquer que seja a inquietude, Pai, qualquer que seja a debilidade, Senhor, no nosso espírito, que o Teu pão, que o Teu suprimento venha de uma forma abundante a nos suprir. Enche-nos, Deus amado, com Teu alimento.
Por nós mesmos, Pai, nós nada podemos, nós nada conseguimos. Clamamos-te pelo teu cuidado sobrenatural. Que o amor de Deus esteja com você, com a sua casa. Um excelente dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz. Um grande abraço. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.